por que eu não invisto mais em fundos imobiliários, né? Então, vamos discutir esse tema hoje, que isso aqui faz parte da minha estratégia de investimentos e vamos falar um pouco sobre renda passiva, inflação e custos de oportunidade no mercado brasileiro. Antes de começar, é importante esclarecer que o conteúdo deste canal tem caráter estritamente educativo, tá? E utilizamos para a montagem desse material 4 artigos científicos publicados aqui no Brasil sobre fundos imobiliários, perfil do investidor e outros aspectos, e um vídeo do Neto Invest, que é um canal que é especializado em análise de ações e que ele foi muito importante para definir a minha trajetória e minha mudança de estratégia na montagem de carteira. Antes de entrar na questão dos fundos imobiliários, é importante esclarecer que houve uma explosão de investidores, pessoas físicas aqui no Brasil. A gente saiu em 2017, final de 2017, de 121 mil investidores para mais de 2 milhões aqui em fevereiro de 2023, tá? Então isso é um crescimento explosivo e muitos também foram atraídos para essa modalidade aqui de fundos imobiliários com essa promessa de dividendos mensais, tá? Isentos de imposto de renda. Isso é um ponto positivo, mas existem alguns poréns que a gente precisa observar. Antes de tudo, explicando o que é fundos imobiliários. Fundos imobiliários eles se caracterizam como uma categoria de investimento de renda variável, no qual o cotista possui participação, possui cotas desses fundos, que podem ser fundos de tijolo, no caso, são fundos que têm imóveis físicos, que são alugados para organizações em geral, empresas, e aí a ideia é você ter uma renda desses aluguéis e você recebe um provento mensal compatível com a quantidade de cotas que você tem em relação a esse fundo. Existem também os fundos de papel, que são títulos de dívida que são emitidos. Por exemplo, uma construtora precisa de um financiamento e aí o fundo ele pode financiar, emitindo esse título para ela e a partir daí o retorno que se tem sobre esse financiamento, o cotista ele vai receber. E os fundos híbridos é uma associação, uma mesclagem entre fundos de tijolo e fundos de papel, tá? Sempre com foco em renda passiva aqui. Então, qual é o grande problema que a gente observa nessa questão dos altos dividendos do fundo imobiliário, né? É que diferente das ações, os fundos imobiliários eles distribuem quase todo o lucro, certo? 95% do lucro, por lei, é obrigatório que o fundo ele possa distribuir para os cotistas. E qual é a consequência disso? Que o fundo ele não tem o recurso para reinvestir na operação e no crescimento da quantidade de imóveis ou de novos financiamentos. Então, ele precisa emitir novas cotas para fazer com que esse patrimônio do fundo imobiliário ele cresça. Então, por quê? Porque ele distribui quase todo o lucro. Diferente de uma empresa, se uma empresa ela distribui 60% do lucro para os acionistas, 40% pode ser reinvestido na operação. Tá? Isso no longo prazo faz com que, naturalmente, empresas boas que conseguem gerenciar bem seus recursos, elas têm uma tendência de crescimento. Então, isso é um problema dos fundos imobiliários. E aí, a gente detalhando esses problemas, por exemplo, tem muitos investidores que dizem assim: ah, eu prefiro investir em fundo imobiliário porque ele me entrega, um fundo X, ele me entrega 10% de yield. Tá? E uma ação, ela pode me entregar 6%. No entanto, esses 10% ela é mascarado por esse índice de inflação, tá? Então, se você recebe 10% de yield e há uma inflação de 6%, obrigatoriamente você tem que repor esses 6% para cobrir essa inflação. Tá? Para quem está no início da jornada, o ideal é você reinvestir 100% dos proventos para fazer com que o patrimônio ele cresça e a gente tenha um efeito do juro composto. Quem já está numa fase de se beneficiar com a renda desse patrimônio, ele com esses valores aqui, ele só pode retirar 4%, porque o restante precisa recompor aqui o que a inflação ela corroeu. Então veja que isso é bem complicado quando o investidor ele não tem essa consciência. O fundo imobiliário ele é bom quando ele entrega essa renda mensal, mas o investidor ele precisa ter essa consciência. Um outro ponto é essa questão da estagnação do valor da cota, porque como o fundo imobiliário ele precisa entregar 95% do lucro, naturalmente ele vai ter menos volatilidade, porém o valor da cota ele vai crescer menos. E se você não reinvestir o provento, a tendência é que esse valor ele seja corroído pela inflação. Então, veja que muitos investidores, grandes investidores e alguns analistas chamam fundo imobiliário de perda fixa por isso. Eles criticam muito o fundo imobiliário. Eu não vejo que seja ruim você investir em fundo imobiliário desde que você tenha essa consciência, tá? De que é necessário reinvestir o provento. Um outro problema é a questão da análise dos riscos ocultos. A gente analisando os riscos internos inerentes ao fundo imobiliário e os riscos externos que têm a ver com o mercado. No caso dos riscos internos, a questão dessas emissões para fazer com que o fundo ele cresça pode diluir o patrimônio do cotista
É porque essas emissões, normalmente, elas acontecem com um valor abaixo do valor patrimonial, certo? O que a gente conhece como P sobre VP. Isso pode ser um problema. Um outro ponto é o excesso de alavancagem financeira. Então, para o fundo crescer, precisa emitir novas cotas, isso alavanca financeiramente esse fundo. E há um conflito de transparência, no caso, tratando do gestor do fundo, porque para que o gestor ele possa ganhar mais, ele precisa fazer com que o fundo ele cresça em termos de patrimônio. Então, para isso, precisa emitir novas cotas e isso gera conflito com o cotista, tá? Então, isso é um ponto crítico. Do ponto de vista no mercado, um ponto interessante é a questão da vacância física, ou seja, desocupação dos imóveis. Se você investe em um fundo que tem só um imóvel que é locado e esse imóvel tem só um locatário, se esse locatário ele sair e desocupar, você perde toda a renda daquele fundo, certo? Então, isso pode ser um problema, além da questão da desvalorização dos imóveis. Há um risco também de crédito estrutural, então, no caso de inadimplência de fundos de papel, principalmente em situações desfavoráveis de mercado, e concorrência severa com taxas de juros elevadas. Então, quando você tem um aumento da taxa de juros, normalmente a renda fixa ela costuma entregar mais em termos de retorno para o investidor e ele vai correr para a renda fixa. Então, isso pode ser um outro problema. A gente trazendo alguns dados, eu trouxe os dados desse artigo aqui, que eles fizeram um estudo interessante e compararam, isso aqui é um ponto positivo dos fundos imobiliários. Que quanto maior o número de títulos que você tiver na carteira, ou seja, quanto mais diversificada for, menor o risco que você está correndo. Claro que se a gente for comparar aqui na escala, o risco em ações ele é maior do que em fundos imobiliários, mas esse movimento ele também acontece quando você diversifica essa carteira de ações, tá? Então você reduz o risco. E um gráfico similar, mas analisando a questão do retorno, é que quanto mais títulos você tem, mais estável vai ser esse retorno. Então, investidores que gostam de correr mais risco, eles normalmente concentram mais a carteira, que seria um exemplo meu, né? Porém, eu tenho uma possibilidade maior de retorno. Mas quando você consegue, se você não tem esse perfil de correr tanto risco, você dilui mais esse patrimônio, e diversifica mais, você tem uma tendência de estagnar mais esse retorno. Também você tem uma redução do risco, tá? Então, em torno de 10 a 11 fundos imobiliários, se você tem na carteira, você começa a ter mais estabilidade. Isso aqui é uma variável interessante para a gente analisar. Um outro ponto, que aí foram dados do Investidor 10, que o Neto Invest apresentou, é que ao longo de 10 anos, entre 2015 e 2024, tivemos um retorno do IFIX inferior ao CDI. Então, aqui a gente mostra que a renda fixa ela pode ser superior quando você analisa um indicador que traz diversos fundos imobiliários. Por isso que é importante você analisar e saber como ver cada ativo, certo? Agora, quando a gente compara em relação ao IPCA, né, em relação à inflação, esses tipos de investimento eles ganharam com folga. E quando a gente compara os fundos imobiliários com as ações, trazendo o IDIV, comparando com o IFIX, o IDIV é um índice de ações de dividendos, o retorno ele foi muito maior em ações, tá? Você está correndo mais risco, porém você pode ter mais retorno. Mas por que que isso acontece? Porque algumas empresas de dividendos também são empresas de crescimento, retém parte desse lucro e reaplica na operação. Então você tem um ganho aqui da cota e tem um ganho também do dividendo. No caso dos fundos imobiliários, você tem aquela entrega mensal de provento. Porém, você precisa entender que esse provento precisa ser reaplicado e precisa analisar muito bem que fundo imobiliário você está aplicando. Existem fundos que são mais arriscados, então é importante entender essas diferenças. No geral, as ações, as boas ações, elas não distribuem todo o lucro porque elas reinvestem na operação. Então, você tem uma tendência de crescimento tanto pela questão do número de proventos em relação do valor do provento em relação ao que você investiu inicialmente, tanto com relação ao crescimento do valor da ação. Então, se você comprou aqui uma ação a R$ 10, por exemplo, e hoje ela custa R$ 20, o dividendo que você tem em termos percentuais em relação ao que você comprou, que a gente chama de IOC, ele é muito maior quando a gente compara ações em relação a fundos imobiliários. Então, isso é um fator crítico pelo qual eu escolhi as ações. E aqui a gente mostrando um pouco a evolução da minha carteira, eu utilizei dados do MyProfit, tá? Peguei um período aqui de 24 meses e a gente analisando, esse período aqui foi o período em que eu mudei minha estratégia, tá? Entre abril e julho eu vendi, eu tinha em torno de 10 a 11 fundos imobiliários, eu fui vendendo, mesmo alguns com prejuízo em termos de cota, mas eu fui vendendo alguns fundos imobiliários e eu fui concentrando mais a minha carteira de ações. Então, 40% da minha carteira hoje ela é composta por 3 ativos. Isso não significa que a venda de fundos imobiliários, de forma isolada, ela provocou esse crescimento
em termos de retorno. Isso foi um dos fatores, tá? Mas a questão de aportar mais durante esse período também contribuiu, e a questão de concentrar mais em ativos que eram mais relevantes e que eu passei a analisar com mais detalhes. Então, quando eu passei a ter menos ativos, eu consegui analisar melhor essas ações, tá? Então, isso foi um ponto que fez com que eu tivesse essa progressão. Mas eu não estou dizendo que um investidor que invista só em fundos imobiliários ou que tem uma carteira, parte dela em fundos imobiliários, não possa ter um crescimento considerável em termos de retorno, mas tem que saber analisar o ativo, tá? Então, isso, como era um tipo de ativo que eu não estudo muito, então eu senti a dificuldade de fazer essa análise. Então, isso foi um ponto que pesou. Então, a gente comparando fundos imobiliários e ações, a gente precisa levar em consideração alguns critérios. Primeiro, em relação ao crescimento do capital principal. No caso das ações, a gente viu que há uma tendência maior de crescimento e dos fundos imobiliários se estagna mais justamente porque ele entrega todo o lucro praticamente para os cotistas e o mínimo fica para a questão da gestão ou da administração, né? Há um reinvestimento obrigatório de renda, então tem que ser alto no caso dos FIIs por conta da inflação e no caso das ações de dividendos baixo ou moderado, mas eu sugiro que quem está numa fase inicial de construção de patrimônio, é importante investir bastante, reaplicar o dividendo que recebe. Em relação ao nível de risco e volatilidade, no caso das ações ela é muito maior, no caso dos FIIs é menor intermediário, e a questão da dinâmica da renda passiva, você luta mais, eu saí aqui, mas você luta mais para empatar com o IPCA, justamente por essa dificuldade de fazer com que essas cotas elas aumentem em termos de valor, pela distribuição dos proventos, e as ações de dividendos eles crescem muito acima da inflação no longo prazo, tá? E em relação às considerações finais, é importante a gente considerar o seguinte: eu não estou dizendo que fundo imobiliário é pior ou melhor do que a ação. A pergunta não é se essa categoria é melhor ou pior do que a outra, e sim em que sentido faz você investir. Se você tem essa necessidade, você se sente melhor recebendo esse provento mensal e você tem a consciência de que precisa reaplicar isso, principalmente numa fase inicial, da construção de patrimônio, isso pode ser um fator interessante. Outro fator, né, você quer correr menos risco e não aguenta tanta volatilidade. É interessante. Né? Se você quer ter um retorno em longo prazo, é melhor quando você analisa os ativos individualmente. Então, esse pode ser um fator interessante. Tá? Então, gastar o provento integral do FII garante empobrecimento porque você perde em relação à questão da inflação. Há uma simetria de risco e retorno, tá? Então, um ativo exige tolerância a risco de bolsa, mas historicamente entrega retornos muito próximos da renda fixa, então por isso que é importante se analisar ativo por ativo para compor na sua carteira. E ações de boas empresas oferecem uma barreira anti-inflação. Isso aqui, a gente sabe disso, né? O crescimento da minha carteira comprova isso, mas é necessário a gente entender que nem todo mundo tem esse perfil para investir em ações. Então, tem pessoas que se sentem mais confortáveis em aplicar em fundos imobiliários, tá? Então é isso, gente. Foi esse recado que eu queria dar e até a próxima.